Normalmente, quando pensamos em polímeros, associamos a um material plástico de origem sintética e isolante eletricamente. Certamente a maioria dos polímeros que estamos acostumados a ver e que conhecemos possuem essas características. Porém, o campo dos polímeros é extremamente vasto e vai muito além do que estamos acostumados a pensar no senso comum. Antes de começar a falar dos polímeros condutores, é importante ter um panorama geral do que são os polímeros. Esses materiais são constituídos de macromoléculas, formadas a partir de pequenas unidades que se repetem e damos o nome de monômero ou simplesmente mero. Dentro da classe dos polímeros naturais, podemos citar como exemplo a celulose, sendo seu monômero a glicose. Para evitar escrever as cadeias que se repetem, normalmente representamos a menor unidade de repetição, no caso em questão a glicose, dentro de um parênteses com um N sobrescrito para indicar o número de repetições e, consequentemente, informar o tamanho da cadeia polimérica, que pode variar bastante e mudar significativamente as propriedades desses materiais. Outro exemplo de polímero natural, e que encontramos em crustáceos, é a quitina, formada por unidades de N-acetilglicosamina, com uma vasta aplicação e potencial para pesquisa, que posso explorar em outro vídeo. Esses dois exemplos de polímeros são conhecidos como homopolímeros, que significa dizer que são formados por apenas um tipo de monômero, ou uma unidade de repetição. Outro exemplo bem interessante de polímero natural é o DNA das nossas células, formados pela adenina, guanina, timina e citosina. Esse é um exemplo de copolímero, pois suas unidades de repetição não são iguais. No caso dos polímeros sintéticos, podemos citar o polietileno, usado em sacos plásticos e em garrafas, cujo monômero deriva do etileno, o policloreto de vinila, ou PVC, usado em tubulações, sendo seu monômero derivado do cloroeteno, o polietileno tereftalato, conhecido como PET, enfim, uma gama enorme de materiais. Quando essas substâncias são usadas em certos produtos, normalmente podemos identificá-los por um código numérico como mostrado nessas figuras. Polímeros podem ser categorizados de inúmeras formas, como por exemplo sua origem, aos tipos de monômeros, como vimos, quanto à sua forma de obtenção, seja por condensação, adição ou rearranjo, quanto ao comportamento mecânico, enfim. Espero que dessa forma, mesmo que breve, possamos ter uma perspectiva da complexidade desse tópico. Já os polímeros condutores passaram a ser mais estudados a partir de 1974, quando o químico japonês Hideki Shirakawa acidentalmente descobriu que ao se colocar uma quantidade excessiva de certo catalisador na reação de formação do poliacetileno, era possível obter um material que apresentava um brilho metálico e que possuía propriedades semicondutoras. Com a ajuda de dois outros cientistas, o Alan McMird e o Alan Higger, eles descobriram que ao utilizar os compostos halogenados, como iodo e bromo, no processo de produção do poliacetileno, era possível obter um material com condutividade elétrica similar ao dos metais. E no ano de 2000, eles receberam o Prêmio Nobel por suas descobertas. O poliacetileno consiste em uma longa cadeia de carbono com ligações simples e duplas se alternando. A isso chamamos de estrutura conjugada, podendo existir na sua forma cis e trans, cada uma com propriedades físicas e químicas específicas. Essa estrutura conjugada é parte do que permite a condução da corrente elétrica nos polímeros. As ligações sigmas presentes nessas estruturas concentram a densidade de elétrons entre os carbonos. Já as ligações π atraem a densidade eletrônica para cima e abaixo do plano da molécula, gerando orbitais deslocalizados que se estendem por toda a estrutura conjugada do poliacetileno, permitindo a movimentação de cargas elétricas que podem ser aprimoradas por um processo conhecido como dopagem. A dopagem pode ser realizada pela remoção de elétrons da camada conjugada, a isso damos o nome de dopagem P ou positiva, criando espaços para que as cargas possam ser mais facilmente deslocadas, e podemos ter também a dopagem N ou negativa, quando adicionamos elétrons de modo a criar novos orbitais mais livres para facilitar o deslocamento dessas cargas. No caso do poliacetileno, a dopagem utilizada inicialmente foi do tipo P ou positiva, de modo que o dopante remove o elétron dos orbitais deslocalizados, fazendo com que os elétrons das duplas ligações possam se mover transportando a carga pela estrutura molecular e dessa forma permitindo a condução elétrica. Enfim, essa é uma explicação bem genérica de como funciona o processo de condução de energia elétrica em certos tipos de polímeros, e desde que eles começaram a ser sintetizados em maior escala, suas aplicações podem ser encontradas em diversos dispositivos eletrônicos, como por exemplo nas telas dos smartphones, na proteção de circuitos eletrônicos como agente antistático, em biosensores, entre outras aplicações. E alguns exemplos de polímeros condutores, junto com suas condutividades em símens por centímetro, são o poliacetileno, como já citado, a polianilina, muito usada em tinta antistática, o polipirrol, o polietilfeno, o poliparafenileno e o poliparafenileno-vinileno. E só para lembrar,
Quanto maior o valor em Siemens, melhor condutor é o material, e se vocês observarem bem, poderão ver a estrutura conjugada de cada um desses polímeros. O polímero condutor que irei sintetizar no vídeo de hoje é a polianilina, e ela possui uma série de propriedades bem interessantes que irei discutir ao longo do processo, sendo ela um dos primeiros polímeros condutores descoberto. Depois dessa longa introdução, para sintetizar a polianilina, vou colocar um becker de vidro contendo 100 ml de água destilada e uma barra magnética dentro de uma bacia de plástico para preparar um banho de gelo. Após a preparação completa do banho de gelo, a agitação é ligada e são adicionados cerca de 15 ml de ácido clorídrico a 37%. Estou usando o excesso molar de ácido clorídrico, pois essa reação é bastante influenciada pelo pH do meio, e sendo ele ácido favorece uma maior formação do produto. Enquanto a solução ácida está sendo agitada, vou adicionar cerca de 5 ml de anilina, de preferência recém-destilada. A minha acabou ficando com esse tom mais escuro justamente por não ter passado por esse processo, mas nada que irá interferir significativamente na síntese. É importante não confundir a anilina com o corante, que é outra coisa totalmente diferente, pois a substância que estou usando é o aminobenzeno para ficar mais claro. Após a adição completa da anilina, devemos colocar um termômetro e esperar a temperatura da mistura ficar abaixo dos 5 graus Celsius. O que aconteceu nessa etapa é que formamos o sal solúvel da anilina. Já que ela apresenta características básicas, reagimos ela com o ácido clorídrico para se obter o cloridrato de anilina em solução. Enquanto a mistura está sendo resfriada, vou preparar uma outra solução. Para isso, separei 13 gramas de persulfato de amônio e vou adicionar cerca de 50 ml de água destilada e agitar até a completa dissolução. Depois da dissolução completa do sal, vou posicionar um funil de separação de 250 ml em cima da mistura de cloridrato de anilina, que já se encontra resfriada, e vou transferir a solução de persulfato de amônio para o funil de separação. Vou lavar o becker com um pouco de água destilada, para garantir a total transferência da solução de persulfato, e adicionar ao funil. Com todo o aparato montado, vou abrir o funil e começar a gotejar lentamente a solução de persulfato, mantendo sempre a temperatura abaixo dos 5 graus Celsius. O que está acontecendo é o processo oxidativo da anilina, que possibilita a formação das cadeias poliméricas, cujo mecanismo se dá por vias complexas e que pode variar de acordo com o pH em que a solução se encontra. Alguns mecanismos sugerem a formação inicial de derivados da fenazina, e a partir da formação desse sítio ativo, a cadeia polimérica começa a ser formada. Vou deixar na descrição um artigo falando sobre o mecanismo, para quem quiser se aprofundar no assunto, mas é importante que a gente saiba que podem existir nesse processo 3 estados oxidativos principais. Um que damos o nome de leucoesmeraldina, que é o polímero na sua forma totalmente reduzida, a pernigranilina, que é quando a cadeia encontra-se totalmente oxidada, e nessas duas formas o polímero apresenta características isolantes, e existe a terceira forma, que damos o nome de esmeraldina, que é quando existe uma alternância de cadeias oxidadas e reduzidas, e esse estado oxidativo pode ser dividido em dois, o sal, que é a sua forma dopada, e na forma base livre, quando não se encontra um ácido conjugado. Cada um desses estados oxidativos apresenta um certo tipo de coloração bem específica. A única forma que apresenta características condutoras é o sal esmeraldina, que é o que estamos produzindo por esse método. Porém, além do método químico, existem inúmeras outras formas de se oxidar a anilina, como por exemplo por via eletroquímica. Cada processo oxidativo vai priorizar a formação de determinada cadeia polimérica em detrimento da outra. Acho que já dá para se ter uma ideia da complexidade da reação de polimerização da anilina. Esse fato faz dela um material com muito potencial para a pesquisa, especialmente pelo fato de se obter uma diversidade muito grande de produtos, sem nem falar nos tipos de dopagem que são possíveis com esse material. Por isso, ela apresenta um potencial de aplicação bem vasto e que pretendo explorar um pouco mais no vídeo do supercapacitor. Com o passar do tempo, a solução começa a adquirir uma coloração azul escura, devido a alguns processos intermediários gerados no processo de oxidação. E depois de um tempo, é possível observar a formação de um precipitado na solução, que é justamente o sal da polianilina. Depois da completa adição da solução de persulfato de amônio, lavei o funil de adição para garantir que toda a solução foi adicionada, e deixei a mistura agitando no banho de gelo por mais de 2 horas. Depois desse tempo, removi a solução do banho de gelo e coloquei em agitação até atingir a temperatura ambiente. Podemos observar a formação de um filme com brilho metálico na parede do becker, um fenômeno bastante interessante. Com a mistura em temperatura ambiente, removi da agitação e preparei a filtração a vácuo utilizando o funil de Buchner.
Lentamente vou adicionando a solução, que à medida que vai filtrando, começa a aglutinar a polianilina no papel de filtro. A cor esverdeada não é perceptível por conta da aglomeração das partículas, que a deixam num tom muito escuro. É possível notar a coloração do filtrado, que contém inúmeros subprodutos, como a anilina que não reagiu, derivados da fenazina, oligômeros e etc. Depois da total adição, lavei o becker com alguns mililitros de água e é possível observar a coloração esverdeada do sal de polianilina que ficou depositada no fundo e na parede do becker. O sal de polianilina que está no filtro deve ser lavado com vários mililitros de água ou uma solução levemente ácida. Depois da lavagem aquosa, lavei a polianilina com cerca de 150 ml de etanol anidro, para garantir uma melhor remoção das impurezas e facilitar no processo de secagem. Após as lavagens, deixei a bomba de vácuo ligada para adiantar um pouco o processo de secagem. Ao fim, transferi a polianilina para uma placa de Petri e levei esse material para a estufa numa temperatura de 50 graus Celsius até que estivesse completamente seco. O sal da polianilina possui uma estabilidade maior do que sua versão na base livre, por isso, o processo de secagem em estufa não deve interferir em sua estrutura. Enquanto o material estava secando na estufa, aproveitei para observar a polianilina que ficou depositada na parede do becker e resolvi preparar uma solução de hidróxido de sódio para remover a dopagem e convertê-la na sua forma base livre. Assim que a solução de hidróxido entra em contato com a polianilina, ela remove o dopante, tornando-a completamente azul. Esse fenômeno pode ser obtido por vias eletroquímicas, onde é possível controlar essa mudança de coloração. Por diversão, resolvi adicionar o restante da solução de hidróxido e agora podemos apreciar a coloração azul formada em todo o becker. Depois do material ter secado na estufa, esse é o aspecto dele. Essas estruturas apresentam características bem quebradiças e para testar as propriedades da polianilina, vou primeiro realizar uma medição da sua resistência elétrica por meio de um multímetro digital. E primeiro vou checar a resistência dos fios, que ficou em torno dos 2,6 ohms. A resistência do material que estou medindo, para esse tamanho de pedaço de polianilina, ficou variando abaixo dos 50 ohms, algo realmente incrível, considerando que esse material é um polímero. Devo falar aqui que essa é apenas uma medida genérica para se ter uma melhor apreciação do material. A medida da condutividade deve ser feita levando em consideração a área de contato da ponta de prova, a distância entre os eletrodos e a espessura do material, para que se possa obter um valor mais próximo do real, que geralmente é expresso em siemens. Devo alertar aqui também que o processo de condução elétrica da polianilina não segue completamente aquela explicação dada com relação ao poliacetileno. A polianilina não sofre reação de oxidação ou redução, de modo que a dopagem não modifica o número final de elétrons. A polianilina sofre uma dopagem protônica, levando à formação de redes polarônicas que explicam parte de seu comportamento metálico. Para continuar alguns testes, peguei um diodo e liguei uma das suas pernas a uma fonte e a outra ponta de prova liguei à polianilina. Ao completar o circuito, podemos observar o diodo acendendo. Ao juntar 3 pedaços do polímero, e mesmo com suas resistências somadas, o material conduziu corrente suficiente para acender o LED. Resolvi preparar uma espécie de tinta, pegando um pouco de polianilina triturada e colocando num becker junto com um pouco de água. Depois de agitar e amassar alguns pedaços maiores por alguns instantes, peguei um papel de filtro e comecei a desenhar 2 linhas com bastante material. Depois de seco, vou repetir o teste com o LED para observar a quantidade das linhas individuais, que mostrou-se bastante satisfatório. Agora, vou colocar as pontas de prova em cima de cada linha e as pernas do LED cada uma tocando o desenho. E novamente, um resultado positivo, muito embora a pintura comece a descascar como vocês podem observar. Para testar as propriedades mecânicas dessa tinta, comecei a amassar o papel de filtro e ela começou a descascar completamente. E esse é um dos problemas da polianilina, a dificuldade de formar filmes mecanicamente estáveis e sua insolubilidade em vários solventes, que poderia ajudá-la justamente nessa questão de formação de filmes. Muitas misturas e compósitos podem ser formados a partir da polianilina para melhorar suas características físicas e químicas, mas uma outra forma de melhorar suas propriedades
é por meio da modificação dos agentes dopantes. Essa é uma amostra de polianilina dopada com o ácido dodecilbenzeno sulfônico, e ela forma uma espécie de gel que, depois de seco, apresenta propriedades mecânicas bem melhores. Ela é produzida de forma bastante similar à que fiz, substituindo apenas os ácidos. Para quem se interessar, vou deixar o artigo com mais detalhes na descrição. Vou repetir o teste anterior, só que agora usando esse material. Depois de desenhar as linhas e ligar a fonte ao circuito, podemos ver o LED acendendo em vários trechos. Muito embora com um brilho menor. Este material apresenta uma resistência elétrica maior, porém, suas propriedades mecânicas são melhores. Muitas vezes na química, temos que trocar algumas propriedades por outras e eventualmente podemos conseguir soluções ótimas que proporcionam as propriedades que queremos. Os dopantes podem, inclusive, serem constituídos de ácidos diferentes, para que determinadas características sejam atingidas. De forma rápida, uma maneira que temos para obter a dopagem com os outros ácidos pode ser realizada pela reação direta da polianilina, na sua versão base livre, com os ácidos que se deseja testar, de modo que colocamos o sal de polianilina em um becker, trituramos o material para aumentar sua superfície de contato, colocamos uma barra magnética e adicionamos uma solução concentrada de hidróxido de sódio. Após umas 3 horas, o becker é removido da agitação e a base esmeraldina é filtrada a vácuo, transferida para uma placa de Petri e posta para secar. Essa é a comparação entre o sal esmeraldina, ou polianilina dopada, do lado esquerdo, e a base esmeraldina, ou polianilina sem dopagem, do lado direito. A base esmeraldina pode ser misturada com a solução contendo os dopantes ácidos que se deseja testar, para modificar suas propriedades e se realizarem vários testes. Enfim, existem inúmeras possibilidades a serem testadas com esse material e certamente pretendo testar algumas no vídeo do supercapacitor. Espero que vocês tenham tido um vislumbre desse tópico e aprendido algo. Muito obrigado a todos que assistiram até o final e até mais!